Fala galera, beleza? Pessoal, no último vídeo mostrei para vocês como eu utilizo a retração de Fibonacci para encontrar pontos de interesse, né? Pontos para estar fazendo a entrada no trade. E agora eu quero mostrar para vocês como eu utilizo Fibonacci para estar projetando alvos, né? Para saber, a partir do momento que eu entrei na operação, até onde é saudável carregar essa operação. Para quê? Né? Para eu não sair cedo demais, o mercado continuar indo, e para eu não ficar contando de que o mercado vai seguir indo em direção, sendo que provavelmente ele vai chegar até certo ponto e voltar. Tá? Então, projetar alvos com FIBO é extremamente importante e vocês vão ver como tem uma taxa de assertividade muito alta. Né? Muitas das vezes a gente crava o alvo, né? Muitas vezes a gente sai da operação no ponto específico onde o mercado vai reverter. Né? Então, quando a gente tem essas projeções de alvos, né, a gente consegue conduzir mais uma operação e consegue sair a tempo, né, a tempo dessa operação virar contra a gente. Beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, vamos conhecer o conceito aqui, creio que todos vocês já conhecem, né? De pivô. O que a gente precisa para estar projetando FIBO? A gente precisa de um ponto de espelhamento ou de um pivô. Né? Vou mostrar aqui mais ou menos o pivô. Então, a gente está vindo de uma sequência de topos e fundos descendentes, até que o mercado chega em um certo ponto, ele faz um fundo, um topo, e agora ele faz um fundo ascendente. Né? A gente estava fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes, o mercado chega e faz um fundo ascendente. Aí a gente volta em toda aquela regrinha do FIBO, né, de encontrar o ponto de operação. Ah, eu encontrei aqui o ponto de operação e aqui eu estou comprado. Tá? Então, como eu vou projetar? Eu vou projetar FIBO desse ponto até esse ponto para cima. Né? Ou o mercado veio caindo, faz um topo, né? Faz um fundo e daqui ele não faz um pivô, ele simplesmente rompe, né? Não deixou um ponto. Então eu tenho autorização de projetar o fibo com o topo de trás, não necessariamente eu tenho que sempre projetar com o topo da frente, né? Eu vou sempre buscar um pivô para estar projetando esse alvo. Na ausência de um pivô, eu vou buscar um ponto relevante à esquerda e eu vou mostrar para vocês na prática como isso aqui funciona. Então, note, galera, isso aqui foi na semana passada, né? O mercado vinha caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Aqui até identifiquei um canal, que dentro desse canal tinha um canal menor, e a gente vinha fazendo topos e fundos descendentes, até que a gente interrompe essa sequência de topos e fundos descendentes, a gente faz dois fundos laterais, né? E a partir daqui a gente rompe essa figura, fazendo agora um fundo ascendente. Então, aqui eu tenho um pivô, tá? Eu tenho o fundo, eu tenho o topo, né? Então, se aqui eu fiz a entrada ou aqui, eu preciso saber o quê? Até onde eu vou conduzir essa operação. Então, eu vou colocar FIBO aqui, projetando esse fundo com esse topo aqui, ó. Então, eu vou projetar aqui desse fundo até esse topo. Olha que impressionante, galera. Projetei simplesmente desse fundo a esse topo e aqui eu tenho alvo 1, 2, 3, 4. Olha como cravou o alvo 4. É sempre que vai cravar? A maioria das vezes. Quem me acompanha aí vê que a maioria das vezes a gente crava o alvo e reverte, ou pelo menos tem uma grande movimentação a partir desse alvo. Né? Eu posso estar buscando confluências de pontos anteriores também para ver se os alvos confluem, tá? Mas basicamente é isso aqui. Então, eu vim na sequência de topos e fundos descendentes, eu fiz uma entrada, eu tenho um topo ascendente, então eu tenho um pivô. A partir daqui eu posso projetar alvo, tá? E eu tenho uma segurança muito grande para poder conduzir os meus alvos. Ah, ok, mas eu tenho 4 alvos. Até onde eu vou conduzir? Né? Então, a gente pode voltar àquela regrinha da projeção, da retração, né? E eu vou traçar fio do fundo ao topo, ver onde estão as retrações. Um exemplo rápido para vocês aqui, ó. Tá, então eu pego do fundo ao topo e eu vou ver onde está a retração do movimento prévio, que foi o de baixo, tá? Então eu vou ver o 61, o 76. E eu vou ver se a minha projeção de alvo
também conflui com a retração do movimento prévio, que era de baixo. Confluindo, eu tenho ainda mais segurança para conduzir a minha operação até lá e eu tenho um sinal. Para quê? Para poder sair da operação antes que o mercado despenque a meu favor. Porque não é difícil encontrar o ponto de entrada, mas tem muita gente que peca em não conduzir a operação ou querer conduzir demais, né? Achar que o mercado vai continuar sempre indo nessa direção e o mercado acaba volta e stop, ou sair cedo demais e o mercado acaba indo, tá? São dois problemas que acontecem bastante. Então, galera, é basicamente isso aqui, tá? Isso aqui, ó, é muito frequente. Vamos andar aqui um pouco mais para trás. Vamos buscar aqui, ó, pontos relevantes aqui para de pivô. Tá, olha que interessante, ó. Então o mercado cai, ele forma um fundo, né? Ele faz um topinho arredondado, ele volta e faz um fundo, né? Quase que igual aqui. E aqui, ó, olha que interessante, teve até uma figura gráfica, rompeu essa figura gráfica, né? Imagina então que eu entrei nessa operação aqui. Ok, como que eu vou conduzir? Eu vou utilizar esse pivô aqui, ó, tá? Para me mostrar um sinal. Então eu vou pegar do fundo até o topo. E olha que impressionante. Isso aqui, galera. Olha só essa precisão, tá? Projetei desse fundo a esse topo. E aqui eu já tive o alvo 1, o alvo 2. Olha como a gente crava o alvo 2. Por que eu utilizo essas cores? Justamente para isso. O alvo verde, que é o primeiro alvo, é aquele alvo que quase 100% das vezes ele vai ser atingido. Tá? O segundo alvo é o alvo que eu mais costumo conduzir na operação. Eu sempre tento conduzir até o segundo alvo. É um alvo que tem uma alta probabilidade de ser atingido. O terceiro e quarto alvo, né, são os que costumam falhar mais. Então a gente busca um outro contexto. Ah, eu vou conduzir até o terceiro ou quarto alvo. Né? Então eu vou ver se tem caminho livre para eu estar conduzindo até eles. Mas esse primeiro e segundo alvo aqui tem uma taxa de assertividade enorme. Tá? Olha só que interessante. Então, projetei desse fundo a esse topo, tive o alvo 1, alvo 2, cravou. Deixa eu ver se depois buscou os outros alvos. Não, depois não buscou os outros alvos. Ó, então, o mercado cai, ele faz ele vem na sequência de topos e fundos descendentes, ele para, ele faz um fundo, um topo, um fundo ascendente, e aqui eu tenho um topo, ó. Então, eu posso projetar desse fundo a esse topo. Olha que interessante. Então, eu tenho o alvo 1, o 2, 3, olha como cravou o alvo 4 e a partir do alvo 4 despencou para baixo. Tá? Agora, um outro detalhe, que é aquilo que eu falei com vocês. Nem sempre vou ter esse ponto à direita para estar projetando o alvo, que foi o que aconteceu aqui. Ó. O mercado cai, ele faz topo e fundo descendente. E ele não faz um ponto claro aqui de pivô, né? Mas aqui a gente teve uma retração. Essa operação eu fiz e postei no Instagram. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Tá? Então a gente volta àquela regrinha do vídeo passado. O mercado veio, caiu na retração de 61. Aqui deixou uma entrada, tá? Deixou uma entrada, rompeu esse topo. Mas não deixou um pivô para eu projetar. Eu não tenho um pivô para projetar para a direita. Mas eu tenho esse fundo e esse topo à esquerda. Eu posso muito bem projetar, né, na ausência de um pivô, eu projeto o topo anterior. E a mágica é feita novamente. Olha que interessante. Então, eu cravo o alvo 1, eu cravo o alvo 2, busco 3 e o 4. Tá? É isso aqui, galera. Depois o mercado foi um pouquinho mais. Beleza? Vamos ver um pouco mais aqui. Para queda também, galera, não importa, tá bom? O mercado foi, né, que teve um fundo, perdeu esse fundo, eu não tenho, perdeu, rompeu. Eu não tenho um ponto à direita para projetar, tá? Então, até onde esse mercado vai? Eu tenho um ponto à esquerda para projetar. Deixa eu tirar esse cima. Então, aqui eu estou projetando a queda, estou projetando para a esquerda, tá? Alvo 1 e 2. Passou um pouquinho, tudo bem, a gente buscou o alvo 1 e o 2, tá? Então, eu vou estar sempre buscando por esses pontos específicos aqui, ó, para eu estar projetando meus alvos. Beleza, galera? Ó, mercado cai, abre em gap, faz um topo, né? Ele faz uma sequência aqui e rompe. Quando o mercado rompe, ó,
A gente tem aqui uma figura gráfica. O mercado rompeu. Ah, tá, mas tem um gap. Será que vai fechar o gap e voltar? O que que eu faço? Como é que eu vou conduzir essa operação? Eu vou pegar esse fundo e esse topo e vou projetar FIBO, tá? Então aqui eu tenho alvo um, 2, 3 e 4. Simples, galera. Simples, isso aqui é o que a gente faz todos os dias aí, tá? Quase sempre projetando alvos dessa maneira. Aqui da mesma coisa, ó, fiz um topo, fundo, fiz um topo mais baixo, tá? Perdeu o pivô, vou projetar para baixo. Vou pegar aqui esse topo com esse fundo. Olha só, tem o alvo 1, cravo o alvo 2, busco o alvo 3 e seguro onde? Seguro no alvo 4. Olha que interessante, tá? O mercado cai, ele faz um fundo, faz um topo, um fundo. Ele não deixa um pivô à direita, tá? Ele rompe e não deixa um pivô à direita para projetar, mas ele deixa esse ponto aqui, ó, esse fundo e esse topo à esquerda. Não tem problema, na ausência de um pivô, eu vou buscar o ponto atrás, o ponto à esquerda para estar projetando. Então, vou projetar esse fundo com esse topo. Projeto o fundo com o topo. Tem o alvo 1, 2, 3. Olha lá. Ver se a gente buscou. Buscamos o alvo 3, ó. Então, busco o alvo 1, o 2, chegamos perto do 3, voltamos e depois a gente atinge o alvo 3. Olha lá. Olha que interessante, tá? Todos os alvos cravados. Galera, isso aqui para mim, é importantíssimo, tá? É a maneira de que eu utilizo aí para estar conduzindo a operação, para estar buscando alvos. Tá? Um pouquinho mais de exemplos aqui para você. Ó, o mercado está caindo, topos e fundos descendentes, até que ele chega no ponto relevante. Geralmente vai ser um fundo anterior ou uma retração de fibra, e ele faz aquele para de renovar fundos, tá? E agora ele vai começar a renovar topos. Tá? Então entra na operação e eu preciso saber até onde. Então vou projetar do fundo ao topo. Eu tenho um pivô. Ó. Vou projetar aqui desse fundo a esse topo. Olha só que interessante. Então eu tenho o alvo 1, 2, 3. É isso aqui o tempo todo, galera. Então eu vou utilizar o quê? A retração de fibra para me localizar, para eu saber aonde que eu vou entrar na operação. E eu vou usar a projeção de fibra para saber até onde eu vou conduzir essa operação, tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo no dólar. Vamos lá para o Bitfoot. Qualquer ativo, sempre a mesma coisa. Olha que interessante esse dia aqui. Essa operação foi feita, né? O mercado cai forte, ele rompe essa região, ele não deixa um pivô à direita, tá? Então eu tinha projetado aqui, ó, essa operação foi feita por mim. Então eu tinha projetado à esquerda, eu projetei esse fundo com esse topo à esquerda. A gente vê que aqui a gente teve uma troca de polaridade, o mercado passou boa parte do dia lateral, até que ele rompe essa lateralidade e busca. Ele já tinha buscado o alvo 1, né? Depois ele lateraliza e no final do dia ele busca onde? O alvo 2. Crava, tá? Alvos cravados. Beleza, galera? Então isso aqui, ó, é o tempo todo. Deixa eu buscar mais algum outro exemplo. Ah, o mercado foi e fez um triângulo, tá? Fez um triângulo, rompeu. Eu vou fazer um outro vídeo ainda de como a gente opera esse tipo de figura, tá? Tem muita gente que fala, essas figuras falham muito, tá? Porque o pessoal tenta pegar o rompimento da figura. A figura precisa ser confirmada, tá? Mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Tá? Então aqui a gente tem um triângulo. Rompeu o triângulo, tá? Qual vai ser o alvo do triângulo? Então eu vou buscar dentro desse triângulo o pivô relevante. Então eu vou pegar esse movimento, ó, o fundo relevante com o topo relevante para o lado do triângulo, né? Para a direita. Então eu vou pegar aqui, ó, fundo com o topo. Deixa eu colocar o ímã aqui, ó. Vocês podem colocar o ímã, tá? Para ser mais preciso. Então eu vou colocar, ó, do fundo até esse topinho. Olha que interessante. Alvo 1, 2, 3. Todos cravados milimetricamente. Ó, alvo 1, 2, 3. Só o último alvo que falhou. Chegou pertinho e falhou. Tá? Mas olha que interessante.
E olha o grau de precisão, galera, desse tipo de projeção de alvo, tá? Alvo 1, 2, 3. Independente do ativo, qualquer ativo vai ser o mesmo conceito. Tá? Sempre a mesma coisa. Essa operação que também foi feita na semana passada, né, nesse retângulozinho, o mercado ficou lateral, né, o mercado rompe a lateralidade, faz um fundo, rompe o topo. Aquele arma o quê? Arma um pivô. Então, eu vou projetar aqui, ó, do fundo ao topo. Olha que interessante. Então, tem o alvo 1, 2, 3, 4. Violou um pouquinho o 4 e despencou. Beleza, galera? Ah, vocês estão em dúvida quais são os cálculos, né? Vou entrar aqui para vocês. Pausem o vídeo na hora que eu entrar aqui e copiem, tá? São esses os níveis que eu utilizo. Ó, 061, 100, 161, 200. Tá? Copia esse aqui dos níveis. Propriedades, eu deixo dessa maneira aqui, ó. Pausa o vídeo e copia, tá? Aparência vocês deixam do jeito que quiserem, mas eu sempre gosto de deixar o 0 verde, o 61 amarelo, o 61 verde, o 100 amarelo, 61 vermelho, o 200 preto, tá? Então, ó, propriedades eu deixo dessa maneira, aparência eu deixo dessa maneira, níveis dessa maneira. Se quiserem pode copiar igualzinho tá aqui, quem curtir, né, quem achar que é legal. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até mais, galera.